A Samita interroga. Então, primeiramente, boa noite para todo mundo. Essa aqui é a primeira entrevista do canal de entrevistas do server Caverna do Dragão. Para quem não conhece, o Caverna do Dragão é um point de encontro. Nós temos, inclusive, donos de outros servidores, ADMs de outros servidores, entrando, logando, pegando jogadores aqui, mestrando e saindo. É um server totalmente descontraído nesse sentido e livre para todo mundo. Quem quiser entrar, postar, se divertir, fica à vontade. Hoje é a nossa primeira entrevista, né? Nós analisamos aqui alguns perfis antes de convidar a pessoa para a entrevista. E o mais indicado para a entrevista foi o nosso querido Nick. Boa noite, Nick. Tudo bom? Boa noite, pessoas do servidor. Sou levemente nervoso, devem perceber pela voz, mas é isso aí. Tranquilo, faz parte. Quando o Denis me entrevistou, também ocorreu a mesma coisa. Então o Nick, gente, ele é um narrador já experiente. Nós conhecemos ele lá do Confraria do RPG, é um dos nossos servers aliados. É o server que deu origem ao Caverna. Só DM no Confraria, nós devemos muito ao Confraria, inclusive adoramos e jogamos lá. Então, um abraço pra Confraria. Com certeza. A entrevista vai funcionar em 3 pontos, Nick. Primeiro eu vou te fazer algumas perguntas para você responder. Você tem a liberdade de não responder, não vai ser usado contra você no tribunal. A segunda parte eu vou liberar para quem estiver escutando fazer uma pergunta para o Nick. Por último, nós vamos fazer aqui uma fogueira com o narrador, que eu vou falar aqui 7 palavrinhas. E quando eu falar, você me responde com a primeira palavra que vier à sua mente, com a primeira coisa que vier à sua mente. Um ping-pong bacana. Exatamente. Por exemplo, se alguém dissesse pra mim Janaína, eu já responderia amor da minha vida. Olha lá, fazendo a média pra esposa. Então vamos lá, sem mais delongas, a gente pode começar, Nick? Fica à vontade, eu estou pronto. Ok, Nick, primeiro se apresenta pra gente, qual é o seu nome completo, sua experiência com RPG. Cara, meu nome é Nix Cabelo. É o meu nome de verdade, apesar do Facebook não acreditar que é o meu nome. Eu boto esse cabelo e ele fala, não, você precisa usar o seu nome de verdade. O Facebook tá me trollando. E tipo assim, a minha experiência com RPG vem desde muito cedo. Meus pais jogavam RPG, tá ligado? Eu sou bem novo, comparado à maior parte do público de RPG aqui nesse servidor, nos servidores que eu vou. Tenho 19 anos. E meus pais jogavam RPG, meus pais jogavam Vampire e tal. Minha mãe era Nosferatu do grupo, a gente zoa ela às vezes isso. Meu pai era o Ventru. E tipo assim, eu sempre soube que existia, tá ligado? Chegou um momento em que isso existe. Eu sempre soube que era uma parada que existia. E quando mais novo, eu achava os livros muito grandes. E, putz, não quero ler esses livros, é muito grande. Então eu inventava os meus próprios RPGs, porque eu gostava dos dados que meu pai tinha. Então eu pegava lá os D12s, que eram os dados mais legais que eu achava, e ficava fingindo, jogando e tal. E era mais uma brincadeira eu sou esse personagem, só que com dados envolvidos. Eu e meu amigo. E daí, com o passar do tempo, eu comecei a conhecer e tal, principalmente por causa do Nerdcast, né? Eu descobri os RPGs que eles gravavam e tal, os especiais de RPG do Nerdcast. Daí eu comecei, putz, eu quero fazer isso também. Comecei mestrando Tagmar 2, lá em 2014, eu acho, Tagmar 2. Eu sou um mestre experiente, mas não há muito tempo, porque eu não tenho tempo de vida pra ser tão experiente assim. Daí começou com Tagmar 2, depois D&D, Vampire, hoje em dia, qualquer livro que me dão, começa a comer ele até descobrir tudo. O que você mais gosta no RPG? Para algumas pessoas, por exemplo, o RPG é uma fuga da realidade. Para algumas pessoas, o RPG a pessoa tem problema no trabalho, tem problema em casa, é o lazer dela. Para outros, tem gente que vive do RPG, né? E para você, o que é o RPG para você? O que você mais gosta nele? Cara, essa é uma excelente pergunta. E eu tenho uma boa resposta também. Que bom que você perguntou isso, porque eu tenho uma resposta muito interessante. Desde os 6 anos eu escrevo. Eu falo, né? Sempre que eu mostro algum livro que eu escrevi pra alguém, fala assim: nossa, você escreve desde os quanto? Ah, desde os 6. Não tô perguntando quando você foi alfabetizado, tô perguntando desde quando você escreve livros. Eu respondo: desde os 6. O primeiro livro, assim, historinha que eu escrevi era uma fanfic de Power Ranger, quando eu tinha 6 anos, tá ligado? Eu sempre amei escrever, eu quero viver isso, eu quero viver disso. E eu vejo no RPG um jeito de testar minhas histórias. Eu vejo o que funciona e o que não funciona, tá ligado? Entendo. Então, tipo, eu faço um RPG e tem um plot twist no meio da final assim. Se a galera achou o plot twist meu bosta, opa,
Não vou usar isso aqui numa história. Se eles gostaram, opa, vou usar isso aqui e tal. Eu testo o universo dos meus livros no RPG, eu testo um monte de coisa dessas histórias no RPG. E eu comecei a gostar muito. Por isso que eu pessoalmente, eu acho meio maçante jogar RPG. Eu mestro, eu não sou jogador. Você foi amaldiçoado com a maldição do narrador, né? Eu te entendo bem. Eu fui amaldiçoado com a maldição do narrador. Eu quero criar o meu mundo, eu quero desenvolver. Eu não me contento em ser um personagem, eu quero ser todos. Acho que é isso que eu mais gosto em RPG, eu poder contar histórias. O que eu amo é contar histórias. Se eu pudesse bater na porta das pessoas na rua, eu contar história pra elas e poder viver disso, é isso que eu escolheria. Então, como não dá pra bater porta de porta em porta pedindo dinheiro pra contar história, eu sou ator e sou escritor. Certo. Nick, inclusive seria legal, a gente vai dar pra passar. Estamos fazendo um RPG há 7 anos. É uma adaptação para pra mandar pro Nick analisar, seria a pessoa correta, né? Mas, Nick, vamos à próxima pergunta, né? Nesses anos todos narrando, eu acho que você já deve ter trombado com tudo que é tipo de jogador. Alguns animam a campanha, outros tiram a gente do sério, ferram a campanha. Então, assim, dos tipos de jogadores que você já encontrou, quais foram os que mais você gostou de narrar e os que menos você gostaram? E assim, teve algum jogador que chegou a te tirar do sério, fazer você perder o humor durante a sua sessão? Teve uma sessão um tempinho atrás que eu tava mestrando e tal, era um jogo. Tipo, era uma das primeiras sessões que tava rolando, tá ligado? Acho que era a segunda ou terceira. E esse jogador, eu vou começar falando do que eu não gosto, pra terminar com o que eu gosto, porque é sempre bom botar sobremesa no final. E tipo assim, esse jogador, né, eu gostava dele porque, mano, ele falava muito bem dos jogos dele e tal. Ele foi vendido pra mim como excelente mestre, tudo mais. E daí eu vou parar de falar sobre, senão ele vai descobrir que é ele. E daí eu pedi, assim, faça um background com máximo uma página, 2, por favor, né? Não precisa fazer um background gigantesco. Esse jogador fez um pequeno TCC sobre o personagem dele pra me mandar. Eu já, tudo bem, eu abstraí isso. Tudo bem, ele tá apaixonado pelo personagem dele, assim que é bom. Deixa ele escrever TCC sobre o personagem dele, eu vou ler aqui quando eu estiver no banheiro, eu leio tudo isso aqui. Daí beleza, daí começou a mesa. Cara, posso falar como é que é o lugar onde eu moro? Pode. E daí o cara começa, e parece que é Tolkien. As árvores são assim, a neve caindo é desse jeito assim, as patas dos animais na neve formam um formato assim. Eita, pô, eu sentei, comecei a abrir o Pokémon, comecei a jogar, e ele falando. Quando ele terminou, eu já tinha evoluído o meu Hilo pra Lucario. E o jogador que eu gosto é aquele jogador que faz as coisas acontecerem. Que pergunta coisa pro NPC, que fala. Que no. O jogador bom, ó, falar uma coisa. Talvez alguns mestres discordem de mim. O jogador bom é o jogador que vai pra frente. Tem muito jogador que fala assim: existe aqui esse mistério na ilha dos corvos aqui. Tem um jogador lá atrás que fala: putz, esse cara deve estar mentindo, não vamos para lá. Esse jogador tem que ser queimado em praça pública. Tipo, então o melhor jogador pra mim é o jogador que vai pra missão. O jogador que não tenta influenciar muito o processo narrativo do mestre, mas ao mesmo tempo eu também amo o jogador que ele faz uma parada que me deixa sem saída, mas me obriga a improvisar. Porque esse jogador, eu sei que ele gosta do que eu tô fazendo. E, de boa, não existe nada melhor do que antes da sessão ou depois da sessão, você ficar ouvindo os caras falando sobre o que aconteceu na sua mesa. Quer dizer que eles gostaram. Que eles podiam estar falando sobre novela, podiam estar falando sobre Game of Thrones, podiam estar falando sobre Tolkien, podiam estar falando sobre uma caralhada de coisa. Mas eles estão falando sobre a mesa, tá ligado? E, putz, isso é muito bom pra mim. Caramba. O pior é que você citou Tolkien na entrevista, né? Eu costumo dizer que, assim, não sei a sua opinião, até uma pergunta essa. Eu costumo citar Tolkien quando eu vou explicar sobre alguns narradores. Eu acho que não é o seu caso, né? O Tolkien começa assim, né? Numa toca havia um hobbit, mas não uma toca qualquer. Ele te envolve naquela atmosfera, ou seja, parece que ele parou a vida dele para poder te prender naquela atmosfera para ler. Ao final do Hobbit, vou dar spoiler para quem não leu, acho que todos leram. Né? Pelo amor de Deus, se você não leu o Hobbit, você merece tomar spoiler. Com certeza. Ao final do Hobbit, o que mais me decepcionou no Hobbit foi o seguinte: ao final do Hobbit, quando você espera ali que se defina a Guerra dos 5 Exércitos e você não vê pelo menos uma possibilidade viável dos orcs perderem aquela guerra, o Bilbo toma uma pedrada e toda aquela narração morre, que te levou àquele momento, morre, termina com o Hobbit fechou o olho, desmaiado, acordou e a guerra acabou. Então acho que Tolkien foi para mim, pelo menos uma opinião para mim, preguiçoso. Ele foi mais decepcionante. Pô, o final de Tolkien foi mais decepcionante até do que o final do Crepúsculo.
Mas, na boa, e palmas então pro Steve Jackson, que pôde nos dar como foi a batalha no filme, que eu achei do caralho. Com certeza, com certeza. Mas o que eu coloco é isso. Você já vamos fazer uma outra pergunta fora do quebrar o protocolo, né? Você já fez alguma sessão assim, já trombou algum narrador que começou narrando como Tolkien, aquela maravilha, e terminou narrando como Tolkien, decepcionando todo mundo? Cara, não porque eu não jogo muito, né? Normalmente eu sou narrador. Mas quando eu joguei uma vez com o mestre, que era o anti-Tolkien. Era D&D, tá ligado? E eu com D&D, tipo, rola aqui, 18. Putz, 18 é quase 20. 18 é um ataque excelente. E, nossa, você gira sua espada em um ângulo que pega por debaixo do escudo dele, batendo no braço. Ele recua levemente, aqui, faz tudo pra cada rolada. Por isso que demora meio ano. E daí, tipo, esse cara rolando assim, rolei, 18. Tá, acertou, próximo. Porra, cara. Descreve como é que foi. Ele fez toda a coisa, ele deu toda a temática, mas não falou, não escreveu nenhuma situação, nenhuma ação, ele deu só a mecânica. Exato. O que você acha? Porque infelizmente a gente encontra muito, né? Nesse meio de narrar. O que você acha dos advogados de regra? Que morram todos. Eu já joguei. Eu já joguei gravando. Se alguém quiser procurar, esse eu vou falar nome porque tem que saber. Não quero que você morra. Um beijo, um abraço pro Germano. Não quero que você morra, você é um excelente mestre. Mas na mesa dele. Na verdade, o problema nem foi com ele, o problema foi com o Verto. Um beijo, Verto. Se um dia estiver ouvindo isso. O problema, e rolou lá uma mesa. O cara usou uma névoa, o cara invocou uma magia de névoa. Ficamos, literalmente, 1 hora em live stream decidindo a regra da porra da névoa. Todo mundo pegando 1000 livros diferentes falando isso, falando aquilo. Não, mas meu ataque tem vantagem, porque eu vi o cara na minha frente. Ah, não, mas numa batalha ele não tá parado na sua frente. Tem a névoa, você não sabe se ele se moveu ou não, tem desvantagem. Mas eu sou elfo, eu tenho essas baladas aqui e tal. Mandamos tweet pros caras da Wizard of the Coast. Mais tarde, eles responderam no dia, a gente acabou dando desvantagem pro cara, mais tarde os caras falaram que a gente tava certo. Mas, mano, e a gente zoou esse cara, esse advogado de regra, durante tanto tempo. Eu tenho uma tatuagem com F, a gente ficava zoando que é de Fog Cloud. Que é pra zoar esse cara. Eu também concordo, advogado de regra é só... E, cara, é muito chato. A regra é assim, o mestre decide. Pra mim, essa é a única regra que o jogador tem que se importar. Com certeza. Até porque se a campanha tá boa, o jogador continua, né? Ele tem a liberdade de não jogar. Falando nisso, Nick, o que você acha desses jogadores aí? Fazem a ficha. Eu encontro muito isso. O cara vai lá, faz a ficha, você perde aquele tempo auxiliando, fazendo, chega na sessão e ele não joga. Não que eu tenha feito isso numa sessão com você. Não que você tenha feito isso na minha mesa de V5, né, Léo? Por questões administrativas do server, acho que você entende, eu fui forçado. Tudo bem, eu entendo. Eu sei que você tava afim pra caralho de jogar. Ainda tô, acredite, não consegui jogar. Putz, a V5 não tá tão da hora quanto fala, hein? Polêmicas! Seria a próxima pergunta, já vou embalar, você pode responder as duas, né? Qual era a sua opinião sobre o V5? Porque algumas pessoas não aceitam o novo sistema, né? Cara, eu amei o novo sistema. O sistema tá incrível. Eu gostei da lore nova, gostei da nova história, gostei da porra toda. First Light, Brasil, eu quero o Cabo da Ciolo como Hunter, glória a Deus. Amém, glória. Tá foda. Mas, duas coisas que me putecem muito com esse novo sistema do V5. O primeiro é que você pega. Parece que não, por causa da matemática e tal, mas por causa das jogadas de fome, de quando tira um na jogada de fome, tem uma parada chamada compulsão. Mano, os jogadores vão acumulando compulsão. Se eles não se alimentam o tempo inteiro, eles vão acumulando compulsão sem parar. Os jogadores viram os loucos de compulsão. Então toda hora. Não dá pra. Tipo, tem muita mesa que fica bugada porque tem muita compulsão. Os caras. Parece que, porra, um dado de fome só. Tipo, tem que tirar um no dado de fome. Não parece que vai cair tanto. Mas, mano, cai muito. É 10% de chance. E você tá sempre rolando com dado de fome. Você não tem nenhum momento, tipo, em raríssimos momentos você vai ter 0 de fome. Então você tá sempre com 1 de fome ali e é 10%. Se você tiver muita sorte, estatisticamente, a cada 9, a próxima você vai ter uma compulsão. Então, tipo, é muito ruim essa parada da compulsão. Na minha opinião, pelo menos. Né? Deve ter gente que deve ter adorado os jogadores estarem malucos durante a mesa. Todo mundo era macalviano. Eu recebo algumas críticas positivas e outras negativas. Inclusive, já rolou aqui no server uma discussão que me chamaram que eu tive que tirar as duas pessoas da sala porque estavam mais
acalorada na discussão. Um dos players estava condenando o V5, porque segundo ele, o V5 matou a lore, matou toda a história da Gerena e tal, e o outro dizendo que... A Gerena nunca foi canon. Tem 5 livros chamados Gerena Noite Final, você acha que o que ele leu é canon? Pois é. Nada dessa porra é canon, nada é canon. Enfim. Tem uma coisa que vocês têm que aprender, sempre que tem uma parada escrita, o fim, não é canon. Outra coisa que eu não gosto no V5 Sim? é o... Como é impossível agora você ser um vampiro mais humanizado. Todos os vampiros agora são monstros. E você tem que viver como monstro. E tipo, tem lá, não importa o quanto você se esforce, você sempre será um monstro. Porra, por que a gôndola acabou? E tem ainda depois uma lore sheet que é sobre a gôndola. Gôngoda, enfim, whatever. E, mano, eu acho... Dá pra ter vampiros mais bonzinhos. Os caras que usam Mercy no Hunter acabaram também, então é impossível agora redimir as pessoas. Poxa vida, tá ligado? Dava pra ter... Não tem esperança. Esse jogo é muito mais horror psicológico do que... É um terror psicológico muito maior do que um horrorzão. Agora você tem mais medo das coisas. Tem mais medo de perder sua humanidade. Perder a humanidade é muito fácil agora. É tipo, 2. Tem muita gente falando mal do Touchstones, que eu consegui traduzir como pilares. E eu fui acalorosamente elogiado no servidor lá do V5 brasileiro. Todo mundo falando que tem que se virar oficial a tradução de Touchstones para pilares. Faz muito sentido, eles falaram. Só queria me gabar um pouco. Eu já tinha escutado, sabia que tinha sido você que tinha criado, inclusive. Só assim, né, cara? A gente trabalha assim. E tipo assim, os pilares, tem muita gente falando mal, falando, agora todo vampiro agora é o Edward e os pilares são a Bella. Não, mano, seres humanos têm pilares, o seu cachorro pode ser seu pilar, tá ligado? São aquelas coisas que te definem como pessoa, tá Acho que todo ligado? mundo tem a família como pilar, independente de ser ligado a ela ou não, né? Exato, mano, é que nem o Divertidamente, sabe aquelas memórias base? É tipo isso, tá ligado? São as pessoas base, as pessoas que definem a sua personalidade, tá ligado? Tipo as memórias de personalidade em Divertidamente. Entendi. Essa é a minha opinião, tá ligado? Eu adorei Touchstone, eu adorei quase tudo nesse sistema. Adorei rapidez, a nova rapidez tá muito foda. Adorei o novo Toreador, eu sempre amei Toreador, amo mais agora Toreador. Nossa, Toreador físico, gente. Descubram isso! Pessoas do meu Brasil, Toreador físico existe e é foda. Usem. Nick, uma outra pergunta agora. Ainda a última a respeito do Storyteller. Quanto à criação de personagem, né? Eu tenho um problema, às vezes, muito frequente ainda narrando, com jogadores do estereótipo. Você se prende ao estereótipo. O que eu digo do estereótipo? Por exemplo, a pessoa, independente do quanto ela leu, ela vai fazer um Bruhá. O que eu mais escuto ele é segurança de algum clube, de alguma boate, você não há nada além disso. Por exemplo, o malcaviano. Assim, a pessoa vai fazer um malcaviano, né? Eu falo pra pessoa, você vai dizer que ele mora no sanatório? E 99% dos jogadores dizem que sim. Ou no sanatório, ou numa mansão abandonada que nos olhos dele é linda, mas pra todo o resto é zoada. Pois é o que eu ia te perguntar então é nisso. Nesse sentido, você segue, obriga os jogadores a ter estereótipos? Porque eu tive narrador, por exemplo, que me obrigou a seguir o estereótipo segundo que ele achava que era o correto. Cara, eu odeio os estereótipos. Na minha última. Eu tinha 2 mesas de V5, né? Em uma das mesas de V5, tinha, tipo, a galera era um pouco estereótipo e tal, mas ninguém era muito forte. O maior estereótipo que tinha na minha mesa de V5 era o Tremere, que era estudioso pra caralho, tá ligado? Entendi. Esse era o maior estereótipo que tinha. Porque, mano, tinha uma toreador que parecia malcaviano, que era a Rubia, que você conhece, a Natasha. Sim, conheço. Que ela era louca, a personagem dela. Era muito da hora. Na minha outra mesa, tinha um Ventru que era um físico, tá ligado? O Ventru porradeiro. E ele fala assim, não, eu sou Ventru porque eu fui abraçado pela família Ventru da Yakuza. Mas eu sempre na Yakuza fui peão. Sempre fui o cara que vai na linha de frente. Só me abraçaram como mérito, porque eu fiz uma missão muito bem. Você vai ter os poderes do clã Ventru, então. Mas eu sou peão, eu ainda pego a espada e mato a galera. É isso o meu trabalho. Mas eu sou do clã, tá ligado? Faz todo eu mesmo, eu criei, na minha opinião, um dos melhores personagens, Valentim, amo. Eu queria muito que alguém criasse um personagem assim na minha mesa. Que ele era um toreador que ele faz bombas. Faz bomba? Legal. A arte que ele faz é fazer bomba. Ele é praticamente um Deidara. Eu não sei, desculpa.
Ok. É um personagem de Naruto que explode todo Pra mundo. mim, ele é o Ozob. Na Também. minha visão, ele era o Ozob. Ok. Então, E, Nick, tipo, o sim, pode. estereótipo é uma bosta. Tipo, não é uma bosta. Se você não sabe jogar direito ainda, se você não sabe jogar, pega um Bruhaporadeiro ou pega um Gangrel que for maconha. Tá ligado? Porque daí você não vai no erro. Mas se você sabe jogar, faz uma parada da hora, faz uma parada diferente. Bruhas, eles eram helenos antes do Troll destruir tudo. Eles eram pensadores. Faz isso. Pega um clã que você não gosta, pega um clã que você odeia. Vai ler sobre ele. Por que você odeia ele? Talvez você odeie ele porque você não conhece direito. A não ser que seja Setita. Daí você tem todo jeito de odiar ele. Porque ele fez Exatamente, bosta. concordo. Por muito tempo, eu sempre joguei com o personagem do clã Samita. Ali, Nossa, eu e odeio eu Classamita. tive, ao passar com o tempo depois disso, eu tive alguns problemas com alguns narradores, por exemplo, que queriam que eu participasse com a Samita na Camarilla e não seria possível, nem pelo guia da Camarilla, nem pelo Samita Book, que você estaria na Camarilla fazendo qualquer coisa. E nem os príncipes da Camarilla aceitariam, porque, vamos e venhamos, a Camarilla não são os vampiros bonzinhos e bobos, né? Na verdade, a ilusão que a Camarilla é o bonzinho, o Sabá é o malvado é muito pouco. É Pois é, muito verdade. boba essa Vamos lá, visão. Nick. Agora uma curiosidade a Ah, nível. falando, eu queria poder falar sobre isso. Você tá falando da Samita na Camarilla. Um beijo pra Bano Hakim. Agora existe o clã, a Samita Camarilla. Uau, jura? Eu juro. Tá no livro da Camarilla que Pra lançaram. V5? Você pode ser agora. Bano Hakim Mas é pra chama. V5. O clã da Camarilla. Talvez sim. Ok, estou iniciando uma cruzada contra o V5, gente, não leiam. E é muito legal porque quando a Camarilla, com os anciões sumindo, os anciões assamitas também foram embora. Os anciões assamitas. E daí eles perceberam: opa, peraí. Essa parada. Peraí, aquele vampiro de 3 anos tá indo embora junto com os anciões. Por quê? Porque ele diablerizou alguém forte. Putz, então se a gente diablerizar a galera, a gente vai se fuder também? Melhor a gente parar de fazer isso, Eu né? quero acompanhar para ver o que aconteceu. Eu não li, meu inglês é inicial, porque, né, segundo até o suplemento que eu li, o último a comandar os assamitas era o Shuji, né, um infeliz, já fez o que fez com o Jamal, até porque Jamal foi incompetente em deixar a Camarilla fazer o que fez em 98, mas vamos voltar à entrevista. Tá quase virando uma conversa pessoal, então o Nick é super gente boa, né, gente? Nick, a nível mais pessoal, normalmente, cara, as pessoas têm problemas com vizinhos, em escutar sessões, talvez com pai e mãe. Eu tive uma situação, por exemplo, a minha mãe, que é evangélica, ela pegou o livro de Nod para ler e ela me disse assim: Nossa, agora eu Nossa. entendo muita coisa que a Bíblia não explica. Eu falei: Puta que pariu, será que eu conserto isso ou deixo para lá? Então, assim, você teve algum problema com vizinho, amigo, parente relativo ao RPG? Uma situação inusitada como essa, por exemplo? Então, inusitado desse nível de da pessoa religiosa pegar o livro de Nod nunca, graças a Caim. Mas, mano, eu moro numa casa, eu sou o 7º integrante da casa. Tem outras 6 pessoas que moram comigo. 2 delas idosas. E eu mestro de madrugada. Sim. Muitas vezes já bateram na minha porta, fala baixo, vai dormir. Porque eu grito mestrando. Né? É impossível. Na hora lá, os caras estão fazendo as paradas fodas, você fala alto. Mano, eu tenho muito problema com isso, de eu falar muito alto. E daí todo mundo pediu pra eu falar baixo. A minha mãe falando, fecha a sua janela. E minha janela tá fechada. Eu só falo, tá bom, mãe. Daí eu abro a janela e fecho pra fazer o barulho de fechando a janela. Não, mas, mano, o lance é, se alguém que tá ouvindo tem esse problema, abaixa o som das pessoas que você tá ouvindo, porque daí você vai se instigar a falar baixo. Fica a dica. Entendo. Nick, uma outra coisa, alguns amigos sempre me relatam, a gente conhece, né, problemas da seguinte natureza: o cara ou a mina casa e o companheiro não joga RPG. No seu caso, acontece a mesma coisa também? Ou você procura, em caráter pessoal, conhecer ou casar com uma namorada, com uma RPGista, digamos assim, né? Então, tá ouvindo isso aqui agora, que ela tá na sala. Opa, olha, ainda bem que eu não soltei piada. E eu fiz eu não sei se eu obriguei ela ou se eu fiz ela querer sozinha. Eu nunca vou descobrir também, porque ela não fala. Que ela fala só que ela quer sozinha. Eu nunca vou saber se é verdade ou não. Mas. Mano, eu fiz ela jogar RPG, tá ligado? Inclusive, ela tava tendo que sair de umas mesas por causa que ela tá trabalhando agora. Ela não vai poder acompanhar todas, mas ela quer ouvir, pelo menos. E tipo assim, mano, se não fosse
eu já tive relacionamento com pessoas que não jogavam RPG, mas que tentavam jogar e não tinham tempo e tal. Mas, por exemplo, eu nunca conseguiria ter um relacionamento com uma pessoa que não gostasse de RPG. Entendo. Como assim você não gosta? Eu tenho uma tatuagem de RPG aqui no meu braço, você vai tapar ela? Porra, é a parte da minha vida, tá ligado? Se a pessoa gosta de mim, não é possível eu gostar de uma pessoa com esse perfil, tá ligado? Entendo, eu te entendo porque eu casei com uma das minhas jogadoras, né? Olha lá. Eu casei com uma das minhas jogadoras e eu te entendo bem por quê. Ela é corintiana, eu odeio o Corinthians. Ela fala mal do Ayrton Senna e eu quero quase trucidá-la, apesar do Senna ser... Porra, como assim falar mal do Ayrton Senna, cara? Isso deve ser pecado em alguma religião. Com certeza, acho que em todas, né? Mas apesar de tudo, a gente joga RPG. Então aqui em casa, se prepare para isso. As DRs da gente são quando não tem sessão para jogar. Por que não tem sessão? Ah, porque eu não tenho tempo. Eles jogam um passo. Mestra! Mas é muito bom e gratificante quando a gente encontra o parceiro que, como você falou, a pessoa tem que gostar da gente como a gente é e fazer parte do nosso mundo, não é verdade? Se a pessoa gosta de você, ela vai querer fazer parte do seu mundo. Se a pessoa gosta de verdade de você, tá ligado? Mano, eu comecei a ver anime por causa de relacionamento, tá ligado? Comecei a ler vários livros diferentes por causa de, eu comecei a ler agora eu comecei a ler só as paradas do Percy Jackson por causa de relacionamento, tá ligado? Legal. Anos passaram. É legal que eu vou procurar na livraria o livro desse desgraçado. Parece que o cara lança um livro por mês, mano. Tem o... Ah, quero ver. Ah, onde tá Rick Riordan? Ah, essa pilha aqui. Como assim essa pilha aqui? Essa pilha é de 19 livros diferentes? Aí ele vive de. Aí o salário dele todo mês é lançar um livro novo, né? Porra, mano, maluco. Putz, eu preciso reformar o banheiro da minha. Parei um livro. 3. Deixa eu escrever um livro novo aqui rapidinho. O maluco é uma máquina. Caramba. Na nossa próxima, inclusive, depois eu vou pedir pra você deixar o link deles. Tal. Eu vou deixar o link na entrevista das referências que o Nick deu. Ô, Nick, qual a sua opinião, assim, sobre os diferentes sistemas? Qual você mais gosta, qual você menos gosta? Por exemplo, eu gosto de narrar muito Storyteller. Estou tentando aprender outros agora, mas tem gente que não gosta de alguns sistemas específicos. Qual a sua opinião? Mortal GURPS! Mortal GURPS. Caralho, eu não suporto GURPS. Sabe por quê? Tem um motivo de eu não suportar GURPS. Eu sei que tem muita gente agora que tá desligando a entrevista. É você que tá pensando em fazer isso. Não desliga ainda, não desliga ainda. Deixa eu me justificar. Talvez você até concorde com um pouco com a minha opinião. Continue amando GURPS, mas pelo menos concorde com a minha opinião. Para mim, um sistema, ele tem que trabalhar completamente integrado. O sistema, ele tem que comunicar. A regra tem que comunicar com a história, que tem que comunicar com a lore, que tem que comunicar com os personagens. O GURPS é um sistema pronto e é impossível ele comunicar perfeitamente com todo o jogo. É impossível, porque ele vai se comunicar com todo o jogo, porque é um sistema genérico. Generic Universal Roleplay System, é o nome do GURPS. Mas, tipo, você não sabia? GURPS é Generic Universal Roleplay System. E ele vai se comunicar porque ele é genérico e é só um grupo de regras. Mas ter regras específicas pro universo que você quer é uma parada que não tem preço. Você tem uma regra específica para aquilo. Por isso que eu prefiro muito mais tipo aqui agora que eu tô lendo, um cara que pegou Tormenta e botou regras para fazer um RPG de Shingeki no Kyojin. Prefiro muito mais um cara que faz regras pra um jogo que já existe do que fazer um sistema de regras que funciona para qualquer jogo, tá ligado? Por isso que eu não gosto de GURPS. Eu acho muito genérico. Por isso que eu não gosto de sistemas genéricos em geral. Eu acho que as regras têm que ser feitas pro jogo. Eu tô falando isso dando um tiro no pé, porque eu tô agora com um sistema genérico, usando o genérico de Storyteller pra mestrar minha mesa de Five Nights at Freddy's. Mas é porque eu ainda não, eu vou fazer um sistema completo até sei como eu vou fazer, inclusive, de Five Nights at Freddy's. Eu só não tenho ainda o tempo pra fazer isso e tal. Mas eu vou fazer. Por enquanto não dá pra fazer, eu vou fazer com o Storyteller mesmo, que dá o que tem. Mas na minha opinião, eu não gosto de sistemas. Você perguntou que sistemas eu não gosto? Eu não gosto de genéricos. E GURPS em específico, porque eu acho overcomplex. Dá pra ser mais simples, mas eles deixam overcomplex. E sistema que eu amo, de paixão pra caralho. Eu amo D&D, eu amo o sistema D20. Porque eu acho muito prático. Eu gosto, apesar de eu gostar muito do sistema Storyteller, na minha opinião, ele ser o melhor sistema, fazer uma campanha mais desenvolvida na conversa, mais desenvolvida não só em combate, é o melhor sistema que tem pra pegar. Storyteller. Mas eu gosto do D&D
Porque é um dadinho só, você sempre rola um dado só, não precisa pegar no pote de dados. Ai meu Deus, cadê os dados que eu preciso? Cadê os D10? Você tem que comprar D10 a mais, D10 a parte, que é uma bosta. Você tem que comprar pacote de D10 só, não dá. Pacote de dados de R$20, porque você precisa do D10, tá ligado? E eu amo D&D, eu tenho uma tatuagem de um D20 aqui no meu braço, com as cores, as cinco cores das 5 cabeças da deusa dragão Tiamat. Uau, olha, tá vendo? Que é o preto, o branco, o azul, o verde e o Você vermelho. estaria perfeito por isso a entrevista veio perfeita no Caverna do Dragão, né? O primeiro logo da caverna era justamente o Tiamat. Olha lá, a deusa Tiamat, um abraço pra deusa Tiamat. E, mano, meu sistema favorito inclusive é D&D 5, meu sistema favorito. Apesar do 3.5 ser mais complexo e mais completo, eu gosto do 5 porque ele é mais rápido, é mais, tipo, decidido, entende? Apesar de, se eu quero uma parada complexa, eu vou pegar o 3.5. Entendi. Nick, E 4 essas foram as considerações finais e concordo com você, porque eu adaptei o sistema Storytelling somente a caixa de vida, a quantidade de sangue que se usa, retirei o antecedente geração e colocamos o antecedente idade para se tornar possível narrar. Depois eu converso com você sobre isso, sabe? Para que seja possível narrar vampiro em qualquer cenário. Por exemplo, eu estou narrando entrevista com vampiro porque eu não gosto do sistema Daimon, por isso nós adaptamos. Eu tenho pedidos, acredite, para narrar Crepúsculo. Então, assim, você acha que essas adaptações, quando você pega um sistema e adapta, e os jogadores curtem a adaptação, pelo menos daquela mesa que você está narrando, você acha essa atitude válida? Cara, tudo é válido. Tudo é válido. Porque, assim, meu jogo favorito é Mirror's Edge, né? E nunca vai ter RPG de Mirror's Edge, porque é um jogo muito conceitual. Mas, se você pega os conceitos e aplica num sistema que já existe, pô, é gente fazendo parkour. Tem vários RPGs que tem algumas habilidades lá descritas pra você fazer parkour. Então, foca nisso e vai fazendo o seu sistema, tá ligado? Se você não encontrou um sistema que te deixa feliz, mano, joga. Porque jogando você vai perceber umas coisas. Tipo, eu joguei tanto D&D que eu percebi que, putz, isso aqui podia ser de outro jeito. Por que em vez de rolar um desses, eu não rolo um desses aqui? Por que eu não posso fazer um desse aqui, então? Porque daí você vai criando o seu sistema, tá ligado? Isso é muito bom, criar o próprio sistema. Porque o seu sistema, você vai se conhecer mais que qualquer um. E não vai ter advogado de regra no mundo que vai discutir contigo, porque você fez a porra do sistema. Você sabe mais que ninguém. Verdade. Bom, vamos lá. Eu vou agradecer o Nick, né? Ele atualmente está narrando na Confraria do RPG. Eu descaradamente vou tentar puxar ele pra cá. É mentira, brincadeira, até porque nós somos. Não precisa descaradamente, que eu já prometi uma mesa de Shingeki no Kyojin aqui. Já prometeu? Uau, tá vendo? Já prometi aqui mesa de Shingeki no Kyojin, não, vai acontecer. Mas essa brincadeira, eu digo que é brincadeira porque a caverna é uma extensão da Confraria. Né? Então, quem não encontrar alguma coisa aqui, nós mandamos pra lá e vice-versa. A intenção é só nós aqui da Univos, RPGistas do mundo, univos. Pois é. A gente... Não precisa de rivalidade, não precisa de discussão. Mas... Todo mundo pode encontrar o Tolkien que merece. Você quer jogar Crepúsculo? Verdade. Parabéns! Encontre alguém que narre Crepúsculo pra você. Escreve uma carta sobre isso e me manda. Eu não vou abrir, você vai ficar feliz. Vai sobrar pra mim. Eu tenho 6 jogadores pedindo isso. Mas enfim. Caralho, 6? 6 jogadores pedindo Crepúsculo, acredite. Inclusive um Alex. Agora vamos lá. Como eu falei, né? Nós não defendemos a placa, o nome do Severance. O nosso objetivo é direcionar os jogadores para os narradores. Mas vamos lá, vamos para a segunda parte da entrevista. Eu vou abrir aqui para quem estiver ouvindo. Vou pedir para um por vez se apresentar. Fazer uma pergunta, por favor, para o Nick. Vamos pedir para a primeira dama da entrevista, para a namorada dele que está na entrevista, para se apresentar. Eu não sei se ela tem a capacidade de se comunicar no momento, mas vamos tentar. Eu não sei, acho que ela tá on the move agora. Mas, Mayumi, você consegue falar? Não! Ok. Naina, você tinha para fazer pro Nick logo no começo da entrevista. Você pode fazer agora. Boa noite. Eu sou a esposa do Léo, né? Eu quero parabenizar porque eu também tenho um bebê e a gente vê pensa neles jogando RPG. Legal, gostei de saber que seus pais eram RPGistas, né? E meu enteado vai ser. A Mayumi tem lá o bebê dela, eu vou fazer ele jogar RPG também. Não, eu adorei, dou maior força,
né? Porque é muito legal essa parte do RPG, porque aprende muita coisa para eles. E o Léo te perguntou se você achou jogador problemático. A minha pergunta é: qual é o a favor e o contra de ser narrador? Me esclareça aí, porque de vez em quando eu abro o olho e falo, narra pra mim? Ele, não. O problema de ser narradora, tem a parte boa e a parte ruim, é isso que você saber? Mano, a parte boa é que você domina tudo, você cria a história. Ou se você nem cria, você deixa eles decidindo o que faz, e daí no meio você vai decidindo o que você vai querer e o que você não vai, tá ligado? Você é Deus. E é muito gostoso ser Deus. É muito gratificante você poder fazer qualquer coisa que você quiser, né? E, tipo, você decide o destino daquelas pessoas, você conta uma história, e quando elas gostam, é muito gratificante. Eles, cara, essa foi muito foda, não sei o que, é muito gostoso. O ruim de ser mestre, que aconteceu recentemente, inclusive, recentemente um tempinho, na real, que é depois de uma mesa que eu pessoalmente não tinha gostado, eu me cobro muito, eu não tinha gostado dessa mesa, e, mano, eu tive um leve ataque de pânico no final da mesa, porque, mano, ficou uma bosta. É a primeira sessão dessa mesa ficou uma bosta. Ninguém vai voltar na segunda sessão. Puta que pariu, fiquei muito nervoso, pedi desculpas dos jogadores umas 100 vezes. Eles falando, não, você tá pedindo desculpa, a mesa foi boa, não sei o que, não sei o que. Então a parte, pelo menos pra mim, a parte ruim do semestre é você se cobrar muito. Você tem que ter tudo perfeito. Porque você é Deus e Deus é perfeito. Então você não pode. Você tem que lembrar nome de personagem. Me assina lembrar o nome de personagem. Eu botei o nome escroto pro vilão da minha campanha só pra lembrar do filho da puta. Michael de Juká. Eu nunca vou esquecer esse nome. Porque é o nome escroto, eu lembro. E pra mim o lado bom é essa parte gratificante, né? De poder mestrar e indiretamente deixar a vida de uma pessoa melhor, que tá jogando o seu jogo. A parte ruim é você às vezes se cobra demais e isso é muito ruim pra sua saúde mental. Isso é verdade, né, Nick? Uma coisa que os jogadores às vezes não entendem é a dificuldade de se ambientar, de criar uma sessão. Quem narra muito, você que tem muitas sessões entende, quando a gente narra muito, é difícil você às vezes sair de uma sessão e entrar na outra, mas o jogador, ele jogou essa sessão essa semana, só vai jogar que ele acha que já tá feito, né? Então, tipo, o jogador tá só assim, tipo, essa semana fazer isso, né? Pensa assim, a semana inteira fica pensando, o que eu vou fazer? A semana inteira eu fico pensando nessa mesa dele de mago, de ter a mesa de vampire, de ter a mesa de hunter, de ter a mesa de finef que eu tô criando. Eu tô procurando o jogador, tô procurando o último jogador. A mesa devia começar, pelo menos sessão 0 quarta-feira, falta um jogador ainda, não sei o que eu vou fazer. Meu Deus do céu, eu tô muito louco. Ah, senhor. Finef, alguém quiser jogar, pelo amor de Deus, entre em contato comigo. Falta um jogador. Inclusive, o Nick tá no server, aqui na confraria, vocês podem... E aqui na confraria vai ter Shingeki no Kyojin, eu não decidi ainda o dia, mas vai acontecer, Sasageyo. Qual saga? Sasageyo, Tá. é a musiquinha. Shinso Sasageyo. Entreguem seus corações e suas almas, pra mim, de preferência. Mais alguns das pessoas que estão escutando, Fernando, Marcos, Raul, mais alguém quer fazer alguma pergunta pro Nick? Eu tenho uma pergunta. De onde você tira inspiração pra criar a sua história? Tipo, eu fui criar uma, falei, vou criar uma, e me empaquei. Falei, cara, o que eu faço agora? O que acontece? O que vai acontecer com os jogadores? Sabe? Eu me empaquei, eu não sabia o que fazer. Entendo. Cara, eu tiro inspiração de 3 coisas. Seriado. E não é seriado sobre o assunto, eu não vejo Vikings. Eu vejo Game of Thrones, porque todo mundo vê Game of Thrones. Mas eu não vejo Vikings, eu não vejo. Eu não vejo o seriado de vampiro, aquele The Kindred, eu não vi. O único de vampiro que eu vi foi Angel, que é um spin-off de Buffy, tá ligado? É muito bom. A última temporada fode, mas Angel é muito bom. E tipo assim, eu vejo séries tipo How I Met Your Mother, Friends. Eu vejo séries bobas, sitcoms e tal. E eu vejo as situações que eles passam. E são situações do cotidiano. E tento adaptar elas um pouco e tal. Outras coisas que me inspiram muito. Livros. Todo mundo se inspira em livros. Isso é meio clichê falar, meio ao concurso, citar até. Mas, mano, todo mundo tem aquele livro de fantasia, aquele livro
de aquele livro bizarro. Mas não só livro de fantasia, não precisa ler Huff Gunner ou Entrevista com Vampiro ou Gerena pra se inspirar. Leia um livro de história. A história do nosso universo é tão rica, é tão incrível. Você pode encontrar uma parada interessante, tá ligado? E por último, e o que eu mais me inspiro, muito mais do que os outros dois, é os próprios personagens. Tem hora que eu não sei o que eu vou fazer numa aventura. Eu não sei, tipo, a partir desse momento eu não sei. Eu começo a mestrar. Porque os jogadores falando, os jogadores fazendo as ações deles, eu lendo os backgrounds deles, mano, na hora vai sair de alguma coisa que vai ser legal e vai ser customizado, tá ligado? Vai ser uma parada que nunca existiu antes, porque é uma obra em conjunto. O RPG, tem muita gente que fala, a natureza do RPG é o mestre contra os jogadores. Essa pessoa tá completamente errada. Essa pessoa devia ser banida do RPG e ir dar em aulas pra aprender a fazer a coisa certa. A bagulho do RPG é jogadores e o mestre se juntarem pra criar algo que é único. É algo que é só deles e que nunca vai acontecer de novo. Se mudar um jogador, a mesa pode ser totalmente igual. Se mudar um jogador e eles tentarem fazer de novo, vai ser uma mesa diferente. Se você pegar o mesmo narrador e mestrar exatamente a mesma aventura para outro grupo, vai ser uma mesa diferente. A mesa, ela vai ser sempre diferente. E os jogadores e o mestre estão criando uma coisa única e especial para eles, que nunca vai ser replicada novamente. Por isso que muitas vezes eu escrevo as minhas histórias, não escrevo de fato digitar, escrever, não. Eu deixo mental. E eu deixo meus jogadores viverem aquela história. Pode nem ter fim na minha história, pode não ter fim. Eu descubro qual é o fim com eles. A história já existe, tem algum lugar. Eu só preciso andar até ela, tá ligado? Isso também escrevendo, se alguém escreve aqui e tem bloqueio criativo, a melhor coisa de bloqueio criativo é começar a escrever. Que a história vai ser escrita sozinha. Porque ela já tá lá. Você só precisa deixar ela sair. É verdade, né? O Marcos outro dia eu comentei pra ele que eu não sabia que um determinado NPC iria atrair o grupo. Eu não sabia que o príncipe ia fazer o que... Enfim, essa sessão eu não sabia de nada disso. Eu não sabia que esse NPC que não era vilão, ele na realidade era um vilão infiltrado. Essa sessão foi surpresa pra mim. O Nick também, você viu, é o que eu te disse aquele dia, Marcos. Essas coisas acontecem às vezes no improviso. Às vezes os NPCs e os jogadores surpreendem o próprio narrador, né? Exato, cara. Entendo. Eu tenho só uma outra pergunta. Você falou que você faz muito... Tipo, você... Como é o nome? Quando você não sabe o que vai fazer, improvisa. Você improvisa. Você já se ferrou por estar improvisando alguma coisa e se ferrou? Nossa, caramba, não deveria ter feito isso. Eu, como mestre preguiçoso, que a esqueça aventura que eu criei, eu improviso demais. Eu boto os jogadores na mesa e eu não sei o que vai acontecer com eles, não sei como eles vão se encontrar. Na última sessão eu fiz... a filha de um deles tem uma visão. E daí, putz, a filha dele tem uma visão. E se eu botar todo jogador com um aprendiz? Então eu inventei que todo mundo ia ter um aprendiz e eu fui colocando eles por aí, tá ligado? Pra eles descobrirem. E eu fiz eles se juntarem de um jeito bizarro, de um avião ia cair. E daí uma personagem tava dentro do avião, e daí o avião bateu no prédio onde o outro cara tava, e ele caiu na praia que outro jogador tava. E daí, mano, eu juntei um monte de coisa, um monte de jogador, tá ligado? O lance, o do RPG, o que é o de RPG diferente da vida real? Coisas acontecem por coincidência. Na vida real, você não vai encontrar, nossa, existem só 10 magos a cada 1 bilhão de pessoas, tá ligado? Mano, faz eles se encontrarem. Mas estatisticamente, eles jamais iriam se encontrar numa cidade tão grande. Foda-se! Eu sou Deus, eu faço o que eu quiser. E esse é o bom, mano. Acontece, imprevisto acontece, mas você pode simplesmente fazer não acontecer. A melhor coisa que existe é quando a mesa... tá criada e os jogadores já se conhecem, os personagens já se conhecem. É muito bom pro mestre. Mas ao mesmo tempo, impede eles se conhecerem de uma maneira épica. Então, se conhecer todo mundo já é bom, mas é muito melhor todo mundo se conhecer numa queda de avião onde só sobraram eles. Pensa assim. Tem algum livro aí de D&D que tem uma lista de maneiras de os jogadores se unirem. Alguém procura na internet, deve ter uma lista top 100. Dá uma lida, é sempre bom. Legal. Alguém tem mais alguma pergunta para o Nick? Opa, eu tenho uma pergunta. Vamos dizer que numa sessão você está sofrendo bastante pressão dos jogadores e também você está assistindo, se isso pode ser plausível. Como é que você age durante isso? Aconteceu na minha última sessão, eu entro em pânico. Não é um aconselho, eu não tô aconselhando ninguém. Você está sob pressão, entre em pânico. Não é um conselho. Mas o que eu fiz, então, foi me focar no que eu sabia. Eu tava entrando em pânico porque, mano, é um monte de... a vergonha, biologicamente, no seu corpo, a vergonha nada mais é do que a sua hiperpercepção
do julgamento das pessoas. Você tá percebendo o julgamento das pessoas. E esse julgamento pode não existir, mas é o que você percebe. Então, a melhor coisa pra você acabar com essa vergonha é estar completamente pronto pro que está vindo. Então, quando eu tô tava me sentindo tenso, eu fiquei só no que eu já sabia. Eu tava tentando fazer uma parada lá que eu não sabia direito desenvolver. Então, o que eu fiz? Mano, eu parei de desenvolver essa parte e comecei a desenvolver uma parada que eu conhecia de fato, que eu sabia. E esse é o lance, tá ligado? Se você tá com medo, tá muito pressionado, ou tá se sentindo pressionado, às vezes a pressão tá só na sua cabeça. Foca no que você sabe e depois da sessão vai ler, vai pesquisar. E pra próxima sessão você se sentir pronto. A melhor coisa pra vergonha, eu que sou ator, eu sei disso, pra matar a vergonha é sinta-se 100% pronto. Essa é a melhor coisa. Ótimo conselho. Inclusive, o Raul, ele tem 14 anos, também vem de uma família de RPGistas, ele começou a narrar agora, aqui no server, ele já narra faz tempo. É uma coisa que bacana. Narro desde os 11 anos. Você pode entrar Aí em contato sim. com o Nick, inclusive ele tá precisando de jogadores. É um narrador muito recomendado, inclusive. Tem mais alguém que quer perguntar? Mas no FNAF não, porque a mesa de FNAF é pra maior de 18, porque vai acontecer coisas. Só mais uma pergunta. Como você resolveria um impasse entre dois jogadores que estão brigando por uma regra ou alguma coisa? Se for por uma regra, a minha visão da regra é a lei. Eu sou Deus, como eu sempre falo. O Messi é o Deus. É claro que ele tem que entrar em comunhão com os jogadores. Então, mas se for 2 jogadores específicos discutindo sobre uma regra e nenhum outro jogador, é tipo um número par de jogadores discutindo. E eles em si não tem um número mais ou um número menos. Digamos que a mesa tem 4 jogadores e metade pensa uma coisa e metade pensa outra. O trabalho do mestre, na minha opinião, é decidir quais são as regras. Então, eu sempre tento, a não ser que seja uma regra que eu já discuti antes com outro jogador, e eu tenho meu pensamento formado sobre aquela regra, eu sempre tento ser só o voto de Minerva. O que a maior parte dos jogadores achar, eu falo, ok, vai ser assim que vai ser essa regra. Mas se precisar da voto de Minerva, eu vou no que eu penso, tá ligado? O mestre, ele tá lá pra estruturar o mundo. Mas também tem o caso de personagens estarem engalfinhados, não jogadores. Os personagens estão tentando. E a melhor coisa pra isso, não sei se foi essa pergunta, mas eu vou responder sobre isso também. A melhor coisa sobre isso é botar um inimigo grande demais só contra os dois. Tira eles da party e bota um inimigo muito mais poderoso que eles. Eles vão quase morrer, mas dá uma ajuda, tipo, ajuda divina, tá ligado? Finge que o dado dele errou, usa o escudo do mestre, finge que o dado do monstro errou, que ele errou uns golpes e tal, faz milagres acontecerem, enfim. Mas faz eles vencerem. Eles vão sair dali unidos, porque eles salvaram a vida um do outro. Isso ajuda também, dica pra quem tá escrevendo algum livro que precisa juntar personagens. Tem mais alguém pra perguntar? Fernando, Grog ou Grogui, não sei se vocês não perguntaram nada ainda. Querem fazer alguma pergunta pro narrador entrevistado? Acho que não. Bom, eles não se manifestaram, então eu vou encerrar essa segunda parte da entrevista também. E vamos fazer agora a última parte, que é uma parte relativamente curta, né? A gente colocou ela de um nome de Na Fogueira. Funciona assim. Fogueira. Eu vou fazer pra você. Na fogueira não, na fogueira se o jogo, se os convidados te atacassem, eu perguntasse, mais um bate-bola jogo rápido. Por exemplo, eu falo uma palavra, você responde com o que vier à mente. Por exemplo, eu falo Ayrton Senna, você fala ídolo. Ou pode ser 2 ou 3 palavras, o que tiver na mente. Sim, bate-bola jogo rápido. Marília Gabriela, aqui no Gabriela. Pois é. Charges do Maurício Ricardo, Toby Entrevista. Toby, olha, eu vou usar na vinheta Capitão Interroga. Capitão Interroga. Tá bom, vamos lá então. RPG. Vida. D&D. Um amor. Storyteller. Técnico. Discord. É o meio. Não é o melhor, mas é o meio. A confraria do RPG. Um novo lar. Vampiro, em geral. Vampiro em geral? Não brilha. Recado para Letícia. Lobisomem. Oi? Lobisomem. Antagonista. Odeio jogar de lobisomem. Lobisomem foi feito pra ser NPC, na minha opinião. Narradores. Deuses dos seus mundinhos, que às vezes são deuses malignos, às vezes são deuses bonzinhos. Jogadores. Diferenciados. Cada um é um. Isso é a magia. Cada um é um.
família. Pula. Pula. Podia ser melhor. Vou adicionar mais 2 aqui em caráter pessoal. O cara que tá te entrevistando. Falta na mesa, miador. E define. Admin. Agora, encerrando a entrevista, define pra gente o Nix Cabelo como narrador e o Nix Cabelo como pessoa. Nix Cabelo como narrador é uma pessoa que vai judiar muito de você, mas se ele achar que passou dos limites, ele vai te tratar muito bem. Ele vai quase matar você, mas ele não vai matar. Ele vai quase destruir a sua vida, mas ele não vai destruir. Você vai achar que vai, mas não vai. Calma. E o Nick como pessoa... mano, piada 100%. E fala de Pokémon em horas inoportunas. Faz piada quando tá nervoso. Legal. Nick, eu vou agradecer você imensamente. Acho que eu estava tão ou até mais nervoso em fazer a primeira entrevista do que você. Mano. Eu tô muito orgulhoso de ter sido... Muito orgulhoso de mim mesmo e muito honrado de ter sido a primeira e tal. Que felicidade. Inclusive, lançar o projeto aqui, hein? Lançar o projeto aqui, que eu não falei em lugar nenhum ainda, isso? Em primeira mão. 2019, eu quero narrar uma mesa por dia. Eu quero dormir no domingo só. Uau! Excelente. Aqui a gente... Joguei no ar. Aqui a gente encontra os jogadores. Anuncia lá no Confra ou no server que você estiver fazendo e a gente consegue jogadores pra você, se é que... Quando o Nick anuncia uma mesa, por exemplo, ele anunciou uma mesa de mago, eu fui procurar. Quando eu falei, Nick, eu tenho 9 jogadores pedindo mago. Ele falou, mas a mesa já foi fechada. Putz, mas já? A mesa começou fechada. A mesa começou quando eu já tava mestrando vampiro e eu falei com aquela galera do vampiro que ia jogar mago. Então, beleza, eu vou encerrar a entrevista. Obrigado, Nick. Obrigado a todo mundo que participou. Firmeza? Foi um prazer. Muito obrigado mesmo. Eu espero que todo mundo tenha gostado da entrevista. A Samita interroga. Excelente. Aqui a gente... Joguei no ar. Aqui a gente encontra os jogadores. Anuncia lá no Confra ou no server que você estiver fazendo e a gente consegue jogadores pra você, se é que... Quando o Nick anuncia uma mesa, por exemplo, ele anunciou uma mesa de mago, eu fui procurar. Quando eu falei, Nick, eu tenho 9 jogadores pedindo mago. Ele falou, mas a mesa já foi fechada. Putz, mas já? A mesa começou fechada. A mesa começou quando eu já tava mestrando vampiro e eu falei com aquela galera do vampiro que ia jogar mago. Então, beleza, eu vou encerrar a entrevista. Obrigado, Nick. Obrigado a todo mundo que participou. Firmeza? Foi um prazer. Muito obrigado mesmo. Eu espero que todo mundo tenha gostado da entrevista.